A Band ganhou de lavada da Globo com o primeiro jogo do Palmeiras no Mundial de Clubes. E com a classificação do Verdão para a final, agora pode sonhar com voos ainda mais altos no próximo sábado. Muito bem, pessoal, antes de mais nada, um recadinho do nosso parceiro aqui do canal nesse mês de fevereiro, que é o aplicativo OneFootball. E justamente nessa semana de Mundial de Clubes, você não pode perder nenhum detalhe, nenhuma notícia e até as notificações dos gols da competição. É claro que além do Mundial você pode também ver as outras competições que estão rolando, além de transmissões de jogos como o Campeonato Alemão e ligas de vários países, além também do pay-per-view do Campeonato Carioca, do Catarinense e do Paranaense. Então não perca tempo e baixe agora mesmo o aplicativo OneFootball com o link que está na descrição e no comentário fixado. Assim você ajuda aqui o nosso canal também. Foi muito melhor do que o imaginado. A Band conseguiu ganhar da Globo com ampla vantagem e fez uma média incrível de 14,5 pontos. Vamos arredondar, né? 15 pontos de média com a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes da FIFA, no jogo disputado nesta terça-feira contra o Al-Ahly. Na vitória do Verdão por 2-0, então, a Band não apenas ficou com essa média aí na prévia, né? O consolidado sai na quarta-feira, que deve chegar aos 15 pontos, mas conseguiu ainda um pico de 16. A Globo, no mesmo horário, exibia o Jornal Hoje e depois uma novela repetida, né? O Cravo e a Rosa. E conseguiu ficar ali com 9,5 pontos de média, muito por causa da novela que levantou, porque o Jornal Hoje estava um pouco mais baixo, estava com 8 pontos. Nesse mesmo horário, a Record, que normalmente briga ali muito acirradamente com a Globo pela liderança, ficou apenas com 5,2 pontos e o SBT foi o quarto colocado, veja só, com 1,7. No fim do primeiro tempo, mais ou menos quando o Rafael Veiga fez o primeiro gol da vitória do Palmeiras, a diferença entre a Band e a Globo chegou a ser de 16-8, ou seja, o dobro de audiência. Foi uma baita lavada incontestável e para quem viu o vídeo que a gente publicou aqui no canal no fim de semana, quando eu falava sobre o que eu esperava das transmissões do Mundial de Clubes, como elas seriam, eu dizia que para essa estreia contra o Al-Ahly, 9 a 11 pontos seria o que eu esperava, né? Seria um normal, seria uma coisa assim não absurda e nem fracasso. Mas foi muito acima disso, né? A Band assumiu a liderança antes de o jogo começar. Isso mesmo, ainda no pré-jogo, antes de 1h30 da tarde, a Band já estava deixando a Globo para trás. Pra gente medir um pouquinho do que foi o sucesso dessa transmissão. É claro que a Globo vai poder falar por aí que ela fez uma audiência muito maior em outros mundiais, como por exemplo a edição passada, na qual o Palmeiras caiu fora contra o Tigres e marcou 27 pontos em São Paulo. Poxa vida, 27, quase o dobro do que a Band marcou. Mas se era tão bom assim, se dava 27 pontos, se era tão espetacular, por que a Globo deixou o Mundial escapar por $200 mil de diferença, não é mesmo? Mas não foi só em São Paulo que a Band conseguiu um grande resultado também, a gente não tem propriamente os números, mas informações trazidas pelo Gabriel Wacker no site Notícias da TV mostra que a Band conseguiu alcançar a liderança em alguns momentos também em Brasília e em Curitiba, isso mesmo, na capital paranaense. Então, no Distrito Federal e no Paraná, nas respectivas capitais, a Band conseguiu alcançar a liderança. E foi vice-líder em Porto Alegre, chegou a ficar 1/10 atrás da Globo em alguns momentos, e também no Rio de Janeiro. E olha que eu falei aqui no canal recentemente que a Band não vai bem no Rio de Janeiro. A Copa Africana não foi nenhum espetáculo de audiência lá, não. Você via, não chegava nem a 2 pontos, enquanto aqui em São Paulo, por exemplo, estava dando ali seus 6, 7 até 8 pontos. Ou seja, está provado também que o Mundial de Clubes tinha apelo nacional, coisa que provavelmente a Globo levou em consideração achando que não teria quando abriu mão por $200 mil. Achava que o Palmeiras só daria audiência em São Paulo, mas esqueceu que o Palmeiras e o Mundial são temas de uma piada recorrente que envolve diversos torcedores de outros estados, principalmente do Flamengo, que durante muito tempo os flamenguistas cantaram recentemente a musiquinha do Palmeiras não tem copinha e não tem mundial. E pode ver que a Globo tanto acha isso, que o Palmeiras não daria audiência fora, que mostrou a final da Copa São Paulo entre Palmeiras e Santos apenas aqui para o estado de São Paulo. E fez uma grande audiência, conseguiu ali seus 13 pontos, foi espetacular. Por quê? Porque uma final de copinha é realmente muito atraente? Pode até ser, mas principalmente porque tinha a piada do Palmeiras não ter copinha até aquele presente momento. O que a gente também pode destacar da transmissão de hoje de Palmeiras e Al-Ahly é que o Band Sports foi muito bem e liderou entre os canais esportivos da TV por assinatura, também com informações do Gabriel Wacker. Foram 2 pontos de audiência no painel nacional de televisão da TV por assinatura, ou seja, não são 2 pontos de TV aberta, mas suficientes para deixar bem para trás o Sport TV no mesmo horário. E como último tópico, eu tenho, é claro, que deixar aí a expectativa do que vem pela frente, né? A Band vai transmitir nessa quarta-feira o duelo entre Al Hilal e Chelsea, que vai definir o adversário do Palmeiras na final. Dá para beliscar uns 7, 8 pontinhos, por que não?
1h30 da tarde, palmeirenses querendo ver quem será o seu adversário na grande decisão do Mundial, muita gente de olho. A Globo vai ter jogo de futebol nessa quarta-feira às 3h30 da tarde, hein, se tiver prorrogação no Mundial. Eu sei que é difícil, o Chelsea é favorito e tudo mais, mas se rolar uma prorrogação vai acabar batendo com o futebol feminino. A Globo exibe Flamengo e Grêmio, semifinal da Supercopa, para todo o Brasil. O outro jogo entre Corinthians e Real Brasília vai ser às 6 da tarde, exclusivo no Sport TV. E falando nisso, antes de eu completar aqui a minha análise, vou falar ainda sobre Band e o que vem no sábado, eu tenho que avisar aqui que o vídeo com as transmissões dos campeonatos estaduais, da Copa do Nordeste e tudo mais, sai nessa quarta-feira de manhã, provavelmente ali entre 10 e 11 horas da manhã, porque eu precisava publicar esse vídeo hoje aqui o mais rápido possível, e já pensando nisso, na última sexta-feira eu publiquei o vídeo da rodada do fim de semana, puxando também transmissões da terça, como o Jogo do América no Mineiro, Copa do Nordeste e tudo mais. Bom, então o que dá pra fazer no sábado? A Band já sabe que vai ter o Palmeiras. Eu diria que o fato de ser Chelsea ou Al Hilal interfere muito pouco, porque agora o que vai acontecer é o Palmeiras ser campeão mundial ou não, para acabar ou não com a piada. Por mais que os palmeirenses, e a gente sabe disso, vão considerar como um bicampeonato se vencer, os outros torcedores acham que não, que o Palmeiras não tem mundial. Então, essa piada está em jogo no próximo sábado, às 1h30 da tarde, e vai atrair muitos dos chamados secadores. Então os palmeirenses vão acompanhar e os secadores também, tanto faz se for Chelsea ou Al Hilal. Ousaria dizer que se for Al Hilal, fica até mais emocionante porque teria mais uma paridade de chances, vamos dizer assim, do que contra um time europeu, que a gente sabe que é muito difícil. Ninguém ganha o Mundial sem ser europeu desde o Corinthians de 2012 contra o Chelsea, diga-se de passagem. Então a gente sabe que se for o Palmeiras e Al Hilal, a piada estará ainda mais em jogo do que se for contra o Chelsea. Então quem sabe sim, a Band pode em São Paulo alcançar os 20 pontos de média, dar uns picos ali de 23, 24, 25, muito baseado no que o SBT conseguiu na Libertadores. Mas na Libertadores do SBT era o sábado mais pro fim da tarde, começo da noite, ou seja, mais televisores ligados. Também eram 2 brasileiros envolvidos, o Santos em janeiro de 2021 e o Flamengo em novembro, então não tem muita comparação nesse sentido. Mas o Palmeiras deve sim conseguir para a Band uma das maiores audiências do século, com certeza. E além disso, a semifinal foi bastante prejudicada, né? Uma terça-feira à tarde, pessoas trabalhando. Por isso que é até bizarro comparar com o que a Globo conseguiu no ano passado, que era um domingo contra o Tigres, né? O Palmeiras jogaria a final se tivesse chegado contra o Bayern de Munique numa quinta-feira. Eu não sei se teria dado tanta audiência quanto deu na semifinal. Então não dá pra comparar. E nessa terça, muita gente sofreu com o site da Band, que foi a única transmissão possível na internet. Eles não podem usar o player do YouTube. O YouTube não é porque eu tenho canal aqui, não é porque a gente é parceiro de conteúdo que eu vou defender não, mas gente, vocês sabem, para live, para transmissão, o YouTube é um dos melhores players que existem hoje. Não tem comparação com o site da Band transmitindo, com o site do SBT, nada. Tem travamento, ainda mais com muita gente querendo ver e muita gente que não podia ter uma televisão do lado teve que recorrer a um player que simplesmente não funcionou. No sábado, mais dessas pessoas poderão estar em casa e não vão depender da internet, o que deve também aumentar aí a participação da Band nos televisores ligados e uma pontuação maior no Ibope também. Como último recado, você que não viu ainda o Roda Mídia, dá uma olhada lá porque a entrevista com o Vitor Sérgio Rodrigues foi simplesmente sensacional. Ele abriu o jogo, se emocionou, contou histórias do esporte interativo, da TNT Sports, sua parceria com o André Henning e falou também sobre o mercado de mídia esportiva e direitos de transmissão. Dá uma olhada lá depois e confira também as outras edições do Roda Mídia que agora está de volta. Esse é o blog do Alan Simon e aqui você sabe onde o seu time joga.